Bem-vindos ao novo podcast de Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Ouça as opiniões que contam sobre o setor que transporta a economia e fica a par dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes Atrans e da revista Pesado de Mercadorias. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Conversas sobre Rodas. O tema deste episódio é o 21º Congresso da Antran, que se realizou no dia 18 e 19 de novembro em Albufeira, onde os associados tiveram a oportunidade de assistir a conferências e debates sobre alguns dos temas que marcaram a atualidade do setor do transporte. Temos connosco o Denis Muner, Head of Business and Project Manager de Portugal da Cogel, e o Rui Tavares, dono da TTS. Que balanço é que fazem do 21º Congresso da Antran? Primeiro, obrigado pelo convite para a Kugel e para a TTS. Agradecemos participar do podcast, desejamos sorte. O balanço que a gente faz é muito positivo do Congresso, porque nós vivemos tempos em que tem desafios para todas as empresas e para todas as pessoas. E no Congresso é possível estudarmos e discutirmos medidas para poder colocar em prática no dia a dia do transporte rodoviário aqui em Portugal. Então vemos uma taxa de juros cada vez mais alta, vemos também que temos vários desafios perante a economia e com a inflação que acaba acontecer no país, é preciso, muitos especialistas dizem que uma recessão, mas é necessário ter uma discussão para quais medidas podem apoiar Portugal para poder funcionar a economia, porque com uma recessão, claro, como nós vemos também com moradas e imóveis, há uma tendência de haver menos crédito, ou um crédito um pouco mais caro. E com esse crédito é preciso discutir como que podemos ajudar as empresas, porque é uma cadeia. Quando ajudamos as empresas, também, consequentemente, vamos ajudar as pessoas e a sociedade. Então, esse congresso é muito importante para discutir quais medidas podem ser implementadas para esses desafios que vivemos atualmente. Sim, e mais uma vez estarmos junto dos nossos clientes, dos nossos parceiros, é muito, muito, muito importante, e também darmos a nossa força e o nosso contributo e o nosso apoio e dizer aos transportadores portugueses que estamos aqui, estamos cá convosco, estamos a lutar todos juntos e temos que seguir para a frente. E diante desse contexto que vivemos no transporte, essas medidas são importantes para serem discutidas também porque temos uma elevação das taxas de juros e com esse crédito também precisamos já prever o que vem no futuro. E acho que com o Congresso, conversando com todos os players que existem no transporte rodoviário, a gente possa achar uma solução que equilibre, porque o que a gente quer para Portugal é um ciclo sempre crescente, para a gente poder ter cada vez mais negócios. Então, quanto mais a gente puder atuar e ter condições para ter o transporte bem equilibrado, melhor vai ser para todo mundo. Temos connosco a Sofia Pedroso, a Isaac Pedroso. Que balanço é que faz deste 21º Congresso da Antran? Boa tarde. Acho muito importante que ocorram este tipo de iniciativas para a valorização e para a discussão dos desafios que o próprio setor dos transportes enfrenta. Sendo o Congresso um momento alto de todos os encontros realizados ao longo do ano, acho que tem sido uma boa aposta da Antran trazer para cima da mesa a discussão daquilo que são os desafios atuais das empresas transportadoras. E não só, porque na verdade o que acontece é que nos congressos há sempre espaço para dar voz aos associados e para eles exporem desta forma aquilo que são as dores que sentem no terreno. Enquanto o Isaac Pedroso fazemos sempre questão de estar ativamente presentes nas iniciativas que a Antran promove, sendo esta uma boa oportunidade de medir aquilo que é a temperatura do próprio setor. Saímos daqui com uma perspectiva renovada do futuro que nos espera, com noção daquilo que são os desafios atuais do setor dos transportes e com vontade de estar aqui novamente presentes para o ano. Temos connosco o Nuno Barrinho, administrador do Barrinho Transportes. Que balanço é que faz deste 21º Congresso da Antran? Primeiro isto, acho que é bastante positivo, pontos interessantes, na parte do que é passado e futuro, essa transação energética que está a passar atualmente, são pontos fortes que vieram ao auge do Congresso e acho que está de parabéns toda a administração, quem fez o Congresso da Antran, de chamar estes pontos, que são mesmo pontos cruciais para discutir e pontos-chave para ajudar ou minimizar ou chamar ponto de atenção a empresas que ainda não chegaram a essa intervenção, mas sim, está positivo.
Então temos connosco a diretora-geral da Antran, Ana Souta. Eu iria começar por fazer mesmo uma pergunta de como classifica o balanço geral do 20º Congresso da Antran. O balanço foi extremamente positivo e dizemos isto com o sentimento quase de missão cumprida. Acho que este Congresso conseguiu atingir todos os propósitos que nós tínhamos anunciados para a sua realização e até acho que ultrapassou um bocadinho aquilo que nós estávamos à espera. Claro que o balanço final será sempre dos associados, mas com os associados que nós fomos falando, disseram-nos que este teria sido um dos melhores congressos da Antran e também com os nossos parceiros, o feedback que tivemos deles foi extremamente positivo. Portanto, estamos todos no dia a seguir ao final do congresso cansados, mas extremamente satisfeitos e por isso foi de facto um congresso muito compensador a todos os níveis. Face às dificuldades que o setor está a atravessar, quais foram os principais receios que os associados demonstraram na reunião? São vários os pontos que foram debatidos no âmbito da reunião dos associados. O que se pretendeu fazer neste congresso foi, primeiro, na sexta-feira, dar algum conhecimento daquilo que é a conjuntura atual em termos globais, e portanto daí termos tido 3 oradores que, sendo reconhecidos a vários níveis, mas puderam-nos fazer aqui uma perspectiva daquilo que também é a opinião deles e com base na experiência que têm do enquadramento económico, financeiro e social que se passa hoje em dia, e depois isso serviu de mote também para a reunião dos associados. Portanto, permitimos fazer um balanço por parte da direção daquilo que foi feito este ano e depois a segunda parte se dedicada ao tema, o futuro, o que é que nós podemos esperar para 2023. E se há alguma conclusão podemos chegar é que, mais uma vez, este setor sabe que tem que contar essencialmente consigo mesmo e cada empresa sabe que tem que arregaçar as mangas e, portanto, não é nada de novo. É um setor muito resiliente que já passou por diversos períodos muito complicados e é um setor que vem não só de uma pandemia e antes de conseguir respirar após a pandemia, após o confinamento, depara-se logo com um crescimento excepcional dos custos de combustíveis, acompanhado pelo crescimento de todos os outros custos que norteiam a atividade. Então, se calhar, essa é a grande novidade atual desta situação. Já se sentiu vários em outros anos a questão dos custos do combustível, volta e meia o setor é surpreendido com a crise energética, mas é que esta crise energética, associada ou motivada também pela guerra na Ucrânia, teve como precedente a questão da economia e com as dificuldades de produção que resultaram daí, e levou então a esta questão de termos um setor rodeado com uma série de aumentos e a dificuldade que este setor sempre teve, muitas vezes, em repassar esses aumentos para o preço de transporte, sabendo que então que temos uma economia que está com esta dificuldade também de dar resposta a tudo isto e abordar isto tudo, acompanhando também então uma escalada grande de inflação. Portanto, estas são digamos assim, os pontos que levam depois às preocupações das empresas e conseguir que no meio deste cenário não é só que as empresas se mantenham, mas que consigam se manter com sustentabilidade. E para o segundo, quais serão as principais metas para ajudar a ultrapassar esta fase mais complicada que o setor está a viver? Bem, por parte da Antran, nós continuamos a fazer o nosso papel relacionado com a intervenção política, mas também todos já percebemos que as empresas não podem depender daquilo que será ou não as ajudas por parte do Estado. O que nós queremos também por parte do Estado é que sejam criadas condições para que permitam às empresas trabalharem bem. Até isso que nós vamos sempre tentar fazer. Nós não estamos de sermos subsídio-dependentes, não é essa a ideia. As medidas reivindicadas pela Antran são sempre no sentido de permitir criar um clima que permita às empresas conseguirem trabalhar com lealdade, num ambiente de concorrência sã e que assim consigam florescer. Basicamente é isto. Portanto, temos algumas metas importantes, como é o caso da criação do Observatório Económico dos Transportes, que vai permitir dar aqui alguma transparência, não só no âmbito de todas as empresas que aqui trabalham, mas também para os clientes, com a publicação do que são os dados estatísticos do setor, mas dos custos e os indicadores de crescimento dos custos e, portanto, que não é só conversa que faz café, aumentou o custo aqui, aumentou ali, passa a ser claro, com um organismo ligado ao próprio Estado, que isso será uma importante ajuda. Portanto, não é necessariamente monetária, mas é uma ajuda muito importante na clarificação das regras e quem atua no mercado. E depois lá está, nós queremos estar próximos das empresas, daí o mote também do nosso congresso, a associação mais perto de si, para podermos ir acompanhando as dificuldades das empresas e dar-nos ferramentas para ajudar a ultrapassar os períodos mais difíceis. E, portanto, estas em linhas gerais, assim, ainda também muito geral também, mas
Serão estes os objetivos principais por parte da Associação. Então acredito que no futuro haverá uma previsão bastante positiva com estas ajudas que a Antran também está a tentar ajudar os principais associados, as empresas. Acredito então num futuro bastante positivo. Eu não quero ser excessivamente otimista, mas também não podemos ser derrotistas. E, portanto, temos que ser, no meio disto tudo, realistas. Perceber que, de facto, o cenário atual não é o melhor, é um cenário que tem as suas dificuldades, portanto não podemos fechar os olhos a essas mesmas dificuldades. Temos então que encontrar o melhor caminho para os ultrapassar. E é isso que a Antran irá tentar fazer. O Observatório é um ponto, a questão de um maior dinamismo no âmbito do IMT, que iremos continuar a trabalhar para que isso aconteça, porque o IMT é chave naquilo que é a eficiência das empresas. As empresas não podem continuar a ter tantos tempos de espera em obter documentos essenciais para trabalhar. E voltamos aqui a este ponto, não estamos a pedir aqui dinheiro pura e simplesmente por ir não quer dizer que ele não faça falta e que ele não tenha que existir, se calhar até sob formas indiretas, como com questões fiscais e com apoios fiscais a outro nível, mas queremos sim ter condições ótimas para estas empresas poderem trabalhar. Portanto, isto passa por eliminar as eficiências que ainda existem aos dias de hoje. Portanto, é essa a nossa preocupação cimeira, se quisermos pôr assim, que resulta também deste congresso, em conseguir que isso aconteça. E, portanto, respondendo à sua questão, sem querer fugir a ela, a realidade é o que é. Podemos ter aqui, como percebemos no Congresso, um ano 2023 em que, de facto, devido à conjuntura internacional, pode ir num dos dois sentidos. Podemos ter a manutenção da guerra e, se isso acontecer, sabemos que o cenário está um bocadinho mais negro. Podemos ter no final do ano ou início do ano, seria ótimo que a guerra terminasse, e então temos aqui que agarrar esta oportunidade. E foi isso que também foi lançado no mote aos associados, e que num cenário que à partida pode ser mau, de repente pode se tornar um cenário muito bom. E temos então que saber crescer com esse mesmo cenário. Portanto, o que nós queremos é criar condições, quer seja o caminho, mas que permita estas empresas prosperarem e serem, acima de tudo, sustentáveis. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Terminamos mais um podcast do Conversas sobre Rodas. Sigam-nos no Spotify e cá vos esperamos no próximo episódio. Obrigada.